Sejam muito bem-vindos ao Encontro com Marla Esteves. E hoje eu estou aqui com uma edição muito especial, que é a edição dos episódios com as Mulheres de Poder. É isso mesmo, é um livro especial, onde nós contamos a história de muitas mulheres, assim como essa mulher especial que está aqui, para trazer um pouco mais de aprendizado para você. O intuito desse podcast é, de fato, trazer histórias reais que se conectam com a sua vida, com os seus próprios aprendizados, para levar você ao próximo nível, porque talvez um insight que você vai receber vai te levar para o nível que você precisa chegar. Então nós estamos aqui hoje com a doutora Lízia Tomás. Doutora Lízia é médica dermatologista. Lízia, é um prazer receber você aqui e no livro também, Mulheres de Poder. Imagino, o prazer é sempre meu e eu que agradeço a oportunidade, Marla, de estar aqui participando desse evento, poder compartilhar um pouco da minha história e com isso levar um pouco do aprendizado para as pessoas, né? Com certeza, e tem muitos aprendizados. Gente, e o curioso dessa história, dessa coautora em específico, eu acho que é a única. A Lízia, eu conheci ela nos tempos da advocacia, quando eu ainda advogava. Nossa, tem tempo, né? Tem tempo. A Lízia ela era cliente do escritório em que eu trabalhava na época. Nós nos conhecemos, nós construímos uma amizade que se estendeu até aqui. Você participou do meu sofrimento, da minha luta. E de fato foi uma grande amizade de lá para cá também, né? Verdade, isso que é legal. Então a gente traz, por mais que a gente faça essas transições na nossa vida, existem pessoas que obviamente a gente deixa no passado, mas existem pessoas que a gente carrega para a nossa nova estação. E a Lízia, a gente tem uma história incrível de vida, de superação. Então, para a gente começar, eu acho que nada melhor do que você dizer. Quem que é a Lízia Tomás? Nossa, essa pergunta, ela aparentemente é fácil, mas é difícil para quem está respondendo, né? Porque realmente é muito desafiadora e abrangente até, né? Hoje, com a minha maturidade, com a idade que eu estou, mediante aos meus conteúdos de vida que eu já passei, de aprendizados, hoje eu sou uma Lízia que, olhando para trás, eu ainda mantenho com as minhas virtudes, né? Com os meus valores, com quem eu era desde criança. E hoje, assim, eu consigo perceber com mais facilidade uma Lízia que tem uma força interna que eu nunca imaginava que eu teria. Sabe quando você está no automático, vivendo a vida, mas assim, você não consegue reconhecer quem de fato você é, quais os seus valores, quais as suas virtudes, e com o tempo, mediante os processos que você vai passando, é que de fato você reconhece, né? Você fala, nossa, eu tenho isso de característica, né? Vamos evidenciar as boas características, né? Eu acho que os nossos valores a gente tem que estar sempre atentas, né? Para estar resgatando e fortalecendo. E aquilo que a gente considera que precisamos melhorar, eu considero como sendo os desafios e aprendizado ao longo da vida, né? Porque não tem jeito da gente ser totalmente só virtude ou só valores, né? E só coisas boas, né? Mas assim, focando então nesse aspecto, eu acho que a Lízia de hoje é uma Lízia assim, que tem uma força, uma coragem, uma vontade de agir, né? De seguir em frente, independente daquilo que aconteça. Por exemplo, uma das coisas que eu mudei muito, antigamente eu via os desafios como problemas, né? Então vinha um problema para eu ter que resolver, nossa, aquilo para mim era a morte, porque de fato eu ficava, meu Deus, e agora? Como que eu vou reagir a isso? Como que eu vou resolver? Mas eu enxergava o problema com diferentes tamanhos, sabe? E às vezes me comparava a outros, né? E sempre naquela questão de ver outra pessoa que está passando por outro problema. E antigamente para mim o problema era um problema, né? Hoje não. Hoje vem para mim um desafio e não é um problema. Eu acho que a gente tem a oportunidade de crescer mediante qualquer tipo de desafio na vida da gente. E se a gente olhar o desafio como um problema, você perde a força, né? Você vai achar que aquilo é muito grandioso, é um obstáculo na sua vida e você não vai superar. Então a tendência da gente é estagnar, vir o medo e paralisar, né? Então o medo, ele é paralisante. E a partir do momento que você vê como um desafio, não como problema, você vai entender que aquilo é um obstáculo que você tem que superar para o seu aprendizado, né? É como se fosse uma escada com vários degraus e que você tem que subir cada dia um.
Alguns vão estar com degrau maior, outro menor. Então eu consigo enxergar dessa maneira, que me deixa assim com mais leveza para enfrentar os desafios, porque eu sei que eu não vou chegar no topo dessa escada, né? Essa escada ela é infinita, eu vou estar sempre subindo degrau por degrau. E quando a gente está com essa vontade de realmente superar, aprender, nada é problema, né? Tudo é desafiador e faz parte do processo de aprendizado, né? Exatamente. E é muito isso que você falou. Às vezes a gente precisa tanto, acho que, reconhecer que nós somos luz e sombra. Todos nós somos. Nós escolhemos quem nós vamos ser de acordo com cada fase da nossa vida. Esse é o ponto que eu acho que é o bonito da vida, igual você falou, e eu acho que a sua história traz muito isso para a gente aprofundar, no sentido de que às vezes vão vir desafios que a gente acha que ele é intransponível, mas na verdade é só mais aquilo que eu falo que dá musculatura para a gente suportar o próximo degrau que você falou. Justamente. Porque não tem como você ir de elevador. Se você for de elevador, você vai chegar lá em cima e o aprendizado que você teria subindo a escada, a musculatura, você não vai ter ela para fazer sustentar. Não existe esse elevador na vida, né? Não existe, escada. Não dá. Porque se atalho fosse caminho, não chamaria atalho. E outra coisa também que eu acho que a gente cria uma ilusão enquanto criança, adolescente, depois na vida madura, a gente sempre acha que a vida, tipo assim, a gente vai ter obstáculos, vai ter os desafios para chegar no propósito que eu idealizo, né? Eu idealizo, assim, hoje eu procuro não ter sonhos, sabe? Do tipo, sonho que eu digo, colocar minha vida focada em um único objetivo. Não, porque eu acho que quando a gente cria essa ilusão, é muito frustrante, né? Porque o bonito da vida é o aprendizado, é essa jornada que a gente tem até, tipo, chegar até que ponto? A gente não sabe, porque a vida ela não é linear, né? Ela é como se fosse de pontos, né? E o ponto é o presente. Então, se a gente realmente não tem essa percepção, né? E quando eu vivia na ilusão de quando eu era criança, eu achava que, tipo assim, não, eu não tenho que ter dificuldades, eu vou passar por facilidades, eu vou chegar no estágio zen da minha vida que não vai ter. E eu acho que quando a gente fala luz e sombra, ela dá o significado do que realmente a vida é, da dualidade, né? Sim. Então, nós somos duais, né? Então, existe o feio, o bonito, o mole, o duro, o escuro, o claro. Então, assim, a luz e a sombra foi o que você falou, né? Então, realmente, quando a gente enxerga isso, fica muito fácil. Aí você não tem medo, inclusive, dos defeitos que a gente tem, né? Sim. Das qualidades ruins. Que eu acho que a gente nasce com as virtudes e valores e aquilo que é sombrio para se iluminar, né? Exatamente. Então, eu acho que o maior desafio da vida é a gente se conhecer, entender aquilo que a gente precisa melhorar e se tornar melhor a cada dia, né? Sim. Engraçado, então, eu quero que você traz pra gente, porque, assim, a sua história, até te conheci por esse motivo, né? Ela teve um ponto de desafio ali, acho que no meio da sua trajetória mesmo. Talvez a Lísia, lá atrás, com essa visão que você me trouxe, não imaginaria jamais que você passaria por tudo que passou. Mas eu queria que você trouxesse um pouco desse resumo para as pessoas, porque a Lísia se casou muito nova e já teve, né, ali que enfrentar, e eu acho que foi disso que de fato tornou a Lísia essa mulher que ela é hoje. Porque eu fui vendo a sua trajetória no sentido tanto profissional quanto enquanto pessoa, que é uma pessoa que nunca parou de buscar melhorar enquanto ser humano. Sim, é verdade. Quando, assim, eu tive todo um processo de uma dificuldade, porque eu queria ser médica, mas eu não tinha condição financeira e vim de uma família muito humilde, de 8 irmãos e ainda só gêmeas, a caçulinha. Então, assim, a gente não tinha facilidade econômica, financeira, e para mim era uma ilusão, naquelas condições que eu tinha, pensar em ser médica, né? E o externo, ele favorecia para isso, porque as pessoas falavam, não, Lísia, sem chance, medicina é para quem tem uma condição financeira melhor, tem melhores estudos, né? Mas eu, na minha inocência de enxergar a vida, eu não via dessa maneira. Eu falava, não, se eu estudar, eu posso concorrer, então, assim... Dá certo. Vai dar certo. Eu não conseguia enxergar as dificuldades e o desafio. Eu enxergava a minha força e a minha vontade de vencer. E eu acho que essa inocência, ela me ajudou muito ao longo da minha trajetória, da minha vida, né? Então, assim, foi desgastante,
eu demorei 4 anos e meio para passar no vestibular. Realmente a minha base de estudo foi algo que me desfavoreceu. Eu vim de escolas só públicas e para passar no vestibular realmente exigia pelo menos um cursinho, algo mais profissionalizante, né? Mas enfim, demorei passar e depois que eu passei eu casei logo de imediato. E quando eu me casei, o meu marido, ele era 18 anos mais velho. Então era uma pessoa muito mais experiente, mais madura, né? Ele era médico, então assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida que trouxe para mim a calmaria naquele momento, sabe? Que então eu estudava sem me preocupar com muitas coisas, né? Mas eu não deixava de focar naquilo que realmente me satisfazia, naquilo que era o meu objetivo, que era a medicina, né? A minha mãe me ensinou muito isso, que a mulher, ela tem que ser independente, ela tem que ter seus valores, ela tem que esforçar na vida, né? E a gente não depender de ninguém, não só financeiramente, como emocionalmente, né? Afetivamente. Mas, enfim, nesse período, vivemos momentos muito felizes. Ele quis ter filho durante a faculdade. Liz, a minha idade já está uma idade mais avançada e a gente precisa ter um filho. Falei, olha, tudo bem, vamos ter então, né? Eu não pensava nas dificuldades. E realmente, tivemos um filho, Tomás Edmundo. E foi no internato, foi um momento assim de maior dificuldade da faculdade, que eu tinha que dar muito plantão. Mas eu não queria parar a faculdade para ter o filho. Então, assim, eu amamentava ele no estacionamento da faculdade, meu marido levava ele para mim no carro, eu saía do plantão, amamentava, voltava para o plantão. E aí, quando eu formei, eu decidi a mesma especialidade que a dele, porque para mim tinha toda a facilidade do aprendizado ao longo do curso, né? E fui buscar mais aperfeiçoamento fora de Uberlândia. Então, eu poderia muito bem ficar na clínica aqui em Uberlândia, do lado dele, com o aprendizado dele, que era uma pessoa renomada, né? Então, assim, de muito conhecimento. Mas eu tinha necessidade realmente de ser eu mesma, a Lísia, que busca, que vai atrás, né? Isso trazia para mim a satisfação, né? Aquela coisa da sua essência. Sim. E com isso, eu tive um momento assim além da busca do conhecimento, eu já comecei a trabalhar inclusive fora de Uberlândia, antes de atuar dentro da clínica, né? E chegou um momento que ele olhou para mim e falou, Lísia, eu vou deixar a clínica para você, você vai trabalhar, você vai fazer a gestão, e eu vou ganhar dinheiro, porque medicina não dá dinheiro, não. Aí na hora eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, não faz isso não, porque se você fizer isso vai falir. Eu não sei administrar, eu não sei fazer isso não. Sério? E depois de 3 meses, assim, a gente viajou, fomos passar um ano novo fora do Brasil, né? E foi quando a gente teve o acidente, né? Então, assim, foi outro momento muito desafiante na minha vida. Eu que tive que prestar os primeiros socorros para ele, né? E ele veio a falecer realmente no meu colo. Então, assim, foi um momento muito, muito difícil. Eu realmente naquele exato momento eu tive aquela fase da negação, de achar que aquilo não poderia estar acontecendo. E assim, muita coisa, né? Não vou descrever aqui que não é o foco, né? Mas enfim, depois disso, eu tinha toda uma estrutura pela frente que eu não estava habilitada para enfrentar. Por exemplo, administrar a clínica, cuidar dos negócios, porque ele era empreendedor, ele não era só médico, né? Ele fazia muitas cirurgias e em dezembro ele só fez cirurgias, então em janeiro seria o momento dos retornos das cirurgias, né? Então, foi numa terça-feira, tipo sepultamento, na quinta eu estava na clínica em atendimento. Então eu tinha que atender os pacientes dele e os meus pacientes, né? Você nem teve tempo de elaborar o luto. Não. O luto, eu nem sei te falar o que foi o luto na minha vida, de verdade. Mas enfim, cada dia eu tinha aquele momento de chorar, né? Eu atendia, aí antigamente era aquele prontuário manual, né? Então vendo a letra dele, tudo que ele escrevia. Eita. E depois que o paciente saía da sala, eu ligava para a secretária, eu chorava, e depois ligava, pode trazer o próximo. Então assim, foi um momento muito desafiador realmente. E o meu filho, como ele era pequeno ainda, ele tinha 6 anos,
eu tive que me adaptar a uma nova estrutura, né? Porque, tipo assim, para quem realmente ouve essa história, fala, mas ela já tinha profissão, já tinha uma clínica, então tá muito fácil, Foi né? tranquilo. Foi tranquilo. Mas não, se eu não me dedicasse a ponto de segurar aquela clínica no sentido administrativo, eu ter que trabalhar para ter o ganho semelhante ao que ele tinha para manter a estrutura, poderia estar totalmente falido, né? E realmente eu ouvia muitos rumores do tipo, nossa, a Lisa é muito nova, a Lisa não vai conseguir, a clínica vai falir. Então, assim, e aí começou aquela força que eu falo que realmente eu nem sabia que eu tinha, né? No sentido, peraí, tem tudo para dar errado, mas eu vou fazer tudo dar certo, né? De que maneira? Realmente, assim, eu busquei muito Deus nessa época, eu, de fato, fazia parte de grupos de estudo de Bíblia, eu sabia que eu não estaria sozinha, né? Tinha um apoio familiar, o apoio da minha irmã gêmea também, que era médica na época, mas, assim, aquilo que você tem que fazer, ninguém vai fazer por você, né? Então, realmente, você se sente desamparada. E o único sustento, assim, de amparo para mim foi realmente Deus, né? E meu filho também, porque eu tinha ali uma responsabilidade muito gritante, assim, né, gigantesca. E eu morava numa casa que eu tinha todas as regalias possíveis, tipo 5 funcionários, né, uma casa gigante, uma estrutura que era adequada para aquela época com meu marido em vida. Só que naquele momento eu não tinha, como é que eu vou te falar? Eu não tinha um ganho extra, o maior ganho era dele, né? Então não tinha, a gente tinha acabado de fazer alguns investimentos com tudo financiado, então eu tinha vários boletos para pagar, a conta bancária totalmente sem nada, porque quando a gente fazia a virada do ano, ele tinha o hábito de tudo que ganhou ao longo do ano, comprar e investir em alguma coisa e financiar o restante, né? Então assim, eu tinha que de fato conseguir, ou eu abria mão dessas parcelas de financiamento e abdicava desse patrimônio, né? Poderia ter deixado a clínica, vendido a clínica, mas ainda tinha a questão do meu filho e a da minha casa. Então, assim, a minha primeira atitude foi sair da minha casa, porque ali eu tinha que realmente diminuir meu custo, né? Então, foi muito difícil essa atitude no sentido de ter que demitir pessoas que tinham família. Isso para mim gerou um sofrimento, assim, gigante. A cada pessoa que eu chegava para fazer a demissão, eu chorava muito, sabe? Além do sofrimento, do luto, né? Eu sofria por aquelas pessoas que eu sabia que eu não estava ajudando, né? Naquele momento. Então, para mim esse foi um grande desafio também, demitir. Então, realmente assim, mudei da minha casa, fui morar em um quarto da casa dos meus pais, até eu realmente assim, começar a ter uma condição financeira para eu alugar um outro imóvel, né? E a minha casa, na época, eu aluguei para o escritório, né? De advogados que me assessoraram no inventário, né? E então era a única renda que eu tinha extra do meu trabalho, que era exatamente o valor que eu pagava à escola do meu filho. Então, e eu não queria diminuir a estrutura dele, né? Do tipo, a escola, esporte, né? Então, assim, eu realmente tive que ter várias decisões e a primeira delas foi diminuir custo. Agora, em relação à clínica, eu tive que realmente demitir muitos funcionários também. Tinha uma equipe de 5 enfermeiras. Então, eu lembro que eu tive que escolher uma delas. Para mim, foi uma atitude... Nossa, foi muito desafiante para mim naquele momento também, ter que escolher quem ficaria comigo. Porque eu gostava de todos, né? E nesse momento eu pedia direcionamento para Deus, do tipo assim, e agora? O que eu faço, né? Quem eu escolho? Que critério eu uso? Eu não tinha critério nenhum, não sabia administrar, não tinha curso de gestão. Então, realmente, assim, foram as primeiras dificuldades, né? E eu realmente, nesse momento, eu comecei a trabalhar muito. Então, eu trabalhava das 7 às 10 da noite e não tinha horário de almoço. Deixava meu filho na casa da minha mãe, né? E achando que com meu filho estava tudo bem. Até chegar um dia que ele olhou para mim e falou assim, mãe, ele tinha só 6 anos, né? Ele olhou bem para mim e falou, mãe, eu não perdi só meu pai, eu perdi você também. Então aquilo para mim foi a pior frase que eu podia ouvir naquele momento. Eu achando que eu estava dando para ele as condições que ele precisaria no momento, né? Mas que o meu contato pessoal, afetivo ali, que ele mais precisava, eu estava ausente.
Porque ele também estava vivendo um luto. Sim, só que eu não tinha essa consciência, né, e essa maturidade. Para mim estava tudo muito atropelado, eu só seguia, né? E então aquele momento foi outro momento grande, desafiante para mim, do tipo, e agora? Eu tive que fazer uma mudança de trajetória, daquilo que para mim estava indo bem, eu tive que voltar, recuar, e foi o momento que eu decidi mudar da casa dos meus pais para ir para um apartamento bem pequeno, que estava dentro das minhas condições, né, que eu poderia pagar o aluguel, mas era um momento que eu teria com ele, né? Então assim, eu realmente trouxe ele para muito perto de mim e deixava ele muito consciente da situação, né? Eu sempre falava, filho, a gente tinha uma condição financeira e agora a gente tem outra, né? Então a mamãe precisa muito de você estar comigo, vai passar, eu estou lutando para que isso passe rápido, né? Mas não foi tão rápido. E ele realmente, assim, ele entendeu e não me cobrava, sabe? Para ele, assim, ele viu que eu estava junto, né? Então eu comecei a reduzir minha carga horária de trabalho, eu fazia questão de almoçar todos os dias, de estar ali e realmente exercer o meu papel de mãe, né? E aí eu levava, eu buscava na escola. Então esse foi o momento, assim, de ter que recuar do trabalho e realmente dar uma atenção maior por filho, né? E em relação aos negócios, no final de semana, eu ia com meu filho, tipo assim, em aprendizado com corretores na cidade. Então eu, tipo, fazia uma peregrinação de imóveis para eu entender melhor como que seria esse lado empreendedor. Porque eu não tinha noção nenhuma, não tinha noção de valorização, de locais da cidade, né? A minha vida se resumia ali na clínica e nos meus estudos, né? Então, realmente, assim, eu tive que dedicar esse tempo de correr atrás de um aprendizado que eu não tinha, que ninguém poderia me ensinar, né? Mas hoje eu agradeço muito a contribuição de todos os corretores que, de fato, andaram comigo, né? E eu me lembro, quando advogada, o quanto você já estava bem mais evoluída nesse sentido de administração. Na verdade, assim, eu acho que foi um aprendizado aos poucos, né? E depois, com o tempo, eu pude fazer um curso de gestão de clínicas em São Paulo, mas isso depois de muito tempo, tá? Mas enfim, e assim eu fui fazendo, de acordo com, assim, com o tempo mesmo que ia passando, né, que eu ia tendo uma condição financeira um pouco melhor para dedicar, e aí eu fui buscando mais conhecimento nessa área, tanto de gestão, né, de clínica, quanto de aprendizado do empreendedorismo, né? E não tive que vender nada na época, consegui pagar todas as parcelas, mas assim, eu falo que durante de 1 a 2 anos, eu não tinha, por exemplo, sabe essa coisa que a gente dá vontade? Você sai do trabalho, vou passar no restaurante para comer? Não, eu falava que o quê? Eu vou comer em casa, porque eu tenho que economizar, né? Não tem outro jeito, né? E não conseguia comprar uma roupa nova, nada disso. Então, assim, eu vivi um período de muita dificuldade financeira. E as pessoas, às vezes, quem fica olhando de fora, imagina uma vida fácil, né? Do tipo, não, é fácil, né? Tem uma clínica, tem uma profissão. Mas o momento para mim foi muita turbulência, sabe? Assim, consegui, e foi muito desafiante, né? Consegui manter o que ele deixou e realmente, assim, prosperar de alguma maneira, né? Sim. E depois, com o tempo, eu fui realmente fazendo mais admissões de novos funcionários, né? E hoje eu tenho a minha irmã gêmea, assim, parceira, que é minha sócia. Então, hoje a gente já conseguiu construir uma nova clínica, né? Nos nossos moldes, na nossa identidade. Então, assim, conseguimos inovar, modernizar, né? Sim. E hoje a vida realmente está indo em frente, está seguindo, sabe? Agora graças a Deus, sim. Sim, e outra coisa que sempre me chamou muito a atenção em você, a gente já falou sobre isso várias vezes, porque é realmente essa força, porque às vezes a gente olha do lado de fora, ninguém imagina. A gente só vê a pessoa forte, ou a gente só vê as pessoas bem-sucedidas, ou que ela conseguiu conquistar alguma coisa. Mas, na verdade, quando a gente vai para o bastidor, né, que é esse bastidor, que são as dores que cada um precisa lidar. Então, uma das outras coisas que eu sempre via você fazer muito era essa busca por autoconhecimento. Sim. Eu sempre via a Lízia buscando uma coisa aqui, outra ali. E quando foi que você começou a perceber que você precisava olhar para você? Porque até então você era casada, depois você precisou dar conta de tudo. E em que momento que a Lízia entendeu que precisava olhar um pouco mais para si, talvez olhar para tudo que ela estava vivendo ali? O meu maior despertar na minha vida foi um livro que eu li, que era um best-seller, O Segredo.
Sim. E trouxe para mim, assim, tanto conhecimento além do que eu não tinha uma percepção. Então, várias partes que eu lia, eu não entendia, eu não... Como é que eu vou te falar? Eu não tinha conhecimento suficiente para elaborar aquele conhecimento que estava chegando, sabe? Sim. Só que assim, foi um despertar muito grande. E na época eu ainda comentei com meu marido sobre o livro que abriu o meu campo visual muito grande em relação a várias coisas que eu poderia enxergar além daquilo que eu realmente poderia ver, né? E ele ficou tão encantado também que ele começou a ler vários livros de autoajuda na época. Enquanto eu estudava para a residência, ele estudava os livros. Ele falava, Lísia, eu mesmo vou fazer um livro de autoajuda, porque isso aqui é fantástico. E na época a gente fazia um curso bíblico, era células, né? Uhum. E ele sempre falava também, Lísia, a Bíblia é um livro de grande autoajuda, porque tudo que a gente está lendo aqui, que a gente está estudando, esses outros livros trazem o mesmo conhecimento. A diferença é que é a ajuda do alto. Só que, justamente, só que naquela época eu tinha um foco, que era a residência, né? Uhum. E aí ele falava, nossa, você tem que ler esse determinado livro. Eu, que nada, eu não vou ler não, eu vou ler depois o seu livro, que é um resumo, né? Então, assim, o meu despertar realmente foi esse, o segredo. E depois também os estudos bíblicos, né? E eu fui vendo que cada vez que a gente foca no nosso aprendizado interno, tudo se torna mais leve, né? Sim. A maneira como você enxerga, igual no início eu comecei a falar do problema e desafio, né? Às vezes são terminologias diferentes, mas que na verdade está falando a mesma coisa. E eu comecei a perceber que o conhecimento chega até nós através de várias fontes, né? Por exemplo, uma delas é através da Bíblia, da oração, que é um baita de um conhecimento. Mas às vezes a pessoa ela não consegue, com a percepção que tem, entender o que está escrito ali através da Bíblia. E eu era uma dessa, eu não conseguia entender. Eu lia, tinha a vontade de ler a Bíblia completa, mas eu não conseguia entender o que aquilo, através de parábolas, estava querendo falar comigo. E aí foi quando eu comecei a buscar outros conhecimentos, né? Conhecimentos orientais, através do Osho. Tive uma certa dificuldade na época também para entendimento. Depois foi através da filosofia, porque eu também gostei muito. E aí cada vez que eu ia buscando alguma fonte, que eu costumo dizer que são vários dialetos, né? Mas que falam a mesma coisa, vai despertando, né? E outro também que me ajudou muito nesse processo foi do Dale Carnegie, que era um treinamento de competência interpessoal, né? E tinha 2 livros bastante... Hoje eu acho que está mais comum, né? Mas que para mim naquele momento foi um despertar muito interessante. Como fazer novos amigos e como lidar com as emoções, né? Eu não lembro exatamente o nome do livro. Amigos, influenciar? Influenciar pessoas, e o outro era como lidar com suas emoções. Eu não me recordo, mas depois a gente pode estar colocando na legenda, né? E realmente foram, assim, fizeram parte no meu processo da busca, que eu vi que o quanto torna leve a vida quando a gente começa a entender ao nosso redor, as pessoas e a nós mesmos, né? Eu acho que a percepção interna, ela é a mais importante. A partir do momento que você se conhece, que você toma posse daquilo que de fato é importante, você sabe reconhecer seus valores, suas virtudes e seus defeitos, suas sombras, né? Você sabe lidar com você e isso fica mais fácil até de você lidar com as pessoas, com as coisas, né? Porque você começa a ter uma percepção de mais flexibilidade, né? E até compaixão. Eu acho que outra coisa na vida que foi assim um despertar foi a compaixão. A partir do momento que eu comecei a entender o que é isso, o olhar para o outro, entender as diferenças e aceitar as diferenças, nossa, isso para mim assim foi um despertar também, uma virada de chave. E vou te falar que eu acho que eu me sinto ainda um bebezinho engatinhando, porque Mas isso é verdade. Eu acho que a gente tem muito ainda para aprender, né? Meu Deus, e esse campo ele é vasto, né? Quanto mais a gente busca, parece que mais a gente precisa de entender. Nossa, E eu lembro, você falando aí, eu me lembrei muito, porque eu me lembro que quando eu comecei a buscar a cura, né, o motivo de estar hoje vivendo tudo isso,
as pessoas riam de inteligência emocional. Olha. Eu mesmo comecei da mesma forma, com um livro que alguém me deu e eu olhei e falei, gente, mais um livro de autoajuda, não preciso disso. Então, hoje, isso virou algo muito comum, onde as pessoas querem, elas pagam caro, elas investem caro para isso, mas de fato, naquele momento não era tanto, né? Engraçado, e a gente percebe, né? o quanto as pessoas foram, graças a Deus, evoluindo. Nós evoluímos, né, para poder... O que eu percebo é que esse processo evolutivo agora está muito intenso de fato, né? O conhecimento ele está chegando de uma maneira, de uma velocidade muito alta, porque antigamente a gente não tinha acesso à internet. Para a gente conseguir um artigo científico, por exemplo, tinha que pedir, tinha que esperar chegar para você ter acesso à leitura e aquele aprendizado determinado. Agora não, você clica, você tem, e aí isso também uma das desvantagens que eu vejo é a ansiedade, né? Sim. Porque como as informações, o aprendizado está vindo em avalanche, né? Eu acho que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais ansiosas, né? Porque realmente é muito conhecimento e você saber filtrar e direcionar naquilo que de fato é o importante para você e se encaixar, né, naquele determinado conteúdo, porque, assim, eu repito, né, são vários tipos de conteúdo, mas que falam a mesma coisa. É como se fosse... Falam de formas diferentes. É como se fosse o esqueleto. Nós somos diferentes, mas se você for pegar o esqueleto, todos são iguais, né, de certa maneira. Então, é a mesma coisa o aprendizado, não é? Aí, assim, o que eu vejo é que a gente tem que se identificar naquela linguagem que realmente você vai conseguir, com a sua percepção, absorver aquilo que de fato está querendo passar, né? Sim. É muito importante isso que você falou. Eu acho que hoje, com tantas informações, eu vejo pessoas muito perdidas, porque elas não fazem esse filtro. Lá atrás eu consegui entender, dentro do que existe disponível para que eu aprenda sobre mim, o que não fere os meus princípios, o que não fere aquilo que eu acredito, e as pessoas simplesmente estão tão doentes, né, adoecidas na sua alma, e hoje a gente tem muito essa questão de influenciadores falando muito sobre cura, e elas começam a buscar uma coisa aqui, outra ali, e elas, ao invés de buscar de fato quem elas são e encontrar, elas estão ficando cada vez mais perdidas com essa quantidade de informação, esse tanto de estímulo que a gente tem, e eu acho que é um ponto importante a gente realmente ter esse cuidado, esse filtro, né? Então, assim, para a gente poder buscar esse lugar de cura. É verdade, porque senão você se torna refém de uma situação que não é a sua, né? E outra coisa também que eu acho, tipo assim, se você ficar muito na comparação e competição, porque hoje as redes sociais, elas estimulam a competição, né? Então, quando você entra nesse processo de se comparar com o outro e competir, você esquece você mesmo, você não dá importância para os seus valores e você está ali preso e refém dos valores dos outros, né? Então, acho que o adoecimento maior hoje está focado nisso, né? Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou me comparar com o outro. Justamente. E aí, quando você está comparando, você é refém do que o outro acha, do que o outro pensa, e aí você começa a competir de uma maneira muito desleal, né? Que você vai querer fazer igual do outro. Por isso que segue tanto modismo, né? Parece Sim. que hoje está muito mais modismo do que antigamente, né? Sim. Mas eu acho que está tudo focado nessa questão do ser, né? Do se autoconhecer e realmente saber quais são as suas virtudes, o que realmente é importante para você, onde que você se encaixa de fato, né? Não falo nem na sociedade, mas no momento presente, daquilo que é importante, né? Sim. E entra outro ponto também muito importante, assim, esse assunto ele é vasto, né, Marla? Se deixar a gente vai aqui. Quando eu falei aquela questão da compaixão, entra a questão do não julgamento também, né? Que eu acho que é tão bom a gente, quando começa a ter esse olhar do não julgar o outro, aí você para de competir, você para de se comparar. Porque realmente quando você entende que todos são diferentes e que cada um ele tem um processo evolutivo na vida, igual o meu processo de evolução é totalmente diferente do seu, e eu tenho desafios, eu tenho focos para atingir muito diferente do seu. Não quer dizer que o meu é melhor ou é pior, não existe isso, né? Cada um tem seu tempo, eu sempre falo muito sobre isso, né? Cada um está na sua estação. E acho que é importante isso que você trouxe, a questão da compaixão e realmente ter o olhar e entender para o outro, igual eu falo, às vezes que tá tudo a gente bem. quer ajudar pessoas a se curar, a ir para um outro nível, porque a gente às vezes enxerga que essa pessoa pode ir. Mas às vezes a pessoa não está preparada. Ter esse olhar de entender que talvez não é o timing dessa pessoa, ela não está pronta para avançar, talvez ela nunca estará.
Justamente. Ou talvez ela sim vai só. Eu já tive clientes que várias vezes assim, eu via o potencial, mas ela não deu conta de ir naquele momento e eu vi ela por 2 anos. Eu vi ela por 2 anos andar em círculo para só então chegar onde eu já tinha visto há 2 anos atrás. Ou seja, é o tempo evolutivo de cada um. Exatamente, não adiantava eu querer puxar ela para aquele tempo se ela não estava com a musculatura que a gente começou falando no início. Justamente. Ela não tinha musculatura, então por mais que eu tenha a visão do depois, ela precisa viver o processo. A velocidade, né, de cada um é diferente do outro, né? E não quer dizer que um é mais lento, o outro é mais rápido. Quer dizer que é diferente. E cada um, às vezes, por exemplo, para chegar nesse processo do aprendizado, às vezes a pessoa vai levar um tempo muito maior do que a outra que já tem esse aprendizado lá de trás e tipo, já vai só olhar e tá tudo bem, já tá tudo certo, cada um né? no seu tempo. É impressionante, né, Marlia? Sim. Quando a gente começa a enxergar isso, né? Isso vai trazendo a leveza. Né? Também. Nossa, será que é só maturidade? Eu acredito que é maturidade também. Eu não tô querendo entender dessa maneira não, mas tudo bem. Mas eu vejo muito como, obviamente, toda a jornada que nós vivemos, que a gente é muito semelhante nesse sentido, da curiosidade, de buscar. Mas eu também enxergo muito da maturidade, de entender que tá tudo bem. Uhum. Porque às vezes, lá atrás, quantas vezes realmente eu olhava para a pessoa e eu falava assim, caramba, mas eu preciso te puxar para vir para cá. Até que chegou o dia e que uma própria cliente falou para mim, eu cobrando ela, falando assim, vamos, eu quero ver você ter resultados. Para você era fácil, né, ver isso. Eu quero ver você no resultado, como se diz, que na minha mente eu já tinha visualizado. Mas ela olhou para mim e falou assim, quem disse que eu não tive resultado? Nossa, olha, que aprendizado. Foi o maior aprendizado da minha vida para poder ajudar essa cliente. Uhum. Mas vamos lá para a gente caminhar aqui, para a gente fechar. Sim. Senão realmente a gente vai... extenso, eu amo vasto, esse assunto. Eu também. Nossa, amo. Não paro. Porque realmente é sobre isso. Porque quando a gente olha para a jornada da Liz, ela precisou se encontrar, ela precisou descobrir qual era a versão dela para aquele momento. Sim, e além de buscar conhecimento na minha área, que eu ia muito em congressos, inovações, que a dermatologia ela não para, né? Ela realmente é uma velocidade absurda. Eu tinha que buscar o outro lado, né? De me conhecer quem era a Lísia de fato, né? Naquele processo, o que eu poderia me tornar melhor, até para conseguir, né? Superar os desafios. Sim. E passar por cima desses obstáculos, né? Que foram vários. Sim. E que ainda tem muitos ainda pela frente, sabe? Com certeza. Mas hoje eu te confesso que eu não tenho medo, você acredita? Do tipo, e agora? Como vai ser amanhã? Hoje outro desafio que eu estou vivendo é saber realmente viver o hoje, né? O que eu já sei, o que é de fato importante, e não ficar naquela ansiedade do que eu almejo e do que realmente vai estar por vir, né? Sim, sim. Quando a Lísia olha para essa jornada toda que ela viveu ali atrás, além da compaixão, Lísia, eu sempre falo aqui nesse podcast que o objetivo é de fato a gente trazer, porque eu acredito muito naquela perspectiva de que talvez o que você me traz de aprendizado, só falta isso para que eu dê um próximo passo. Então, se for para olhar para a jornada da Lísia hoje, resumir, né? Qual foi as maiores chaves que você poderia trazer para as pessoas dentro dessa trajetória sua? Eu acho que é o poder da ação. Apesar de desafio, de problemas, do que tiver pela frente, das frustrações, daquilo que às vezes você almeja e não está acontecendo da maneira como você gostaria, eu acho que o poder da ação, o agir, a coragem, né? Porque se você ter medo de não querer enfrentar, ele é paralisante, você vai ficar parado no tempo, né? Você não vai. E saber que errar é uma coisa normal. Então, por exemplo, vou deixar de agir porque eu tenho que ser perfeita naquilo que eu vou fazer. Mas se você pensar dessa maneira, você vai ter uma regressão, porque realmente nada é perfeito, né? Nunca vai estar pronto. Isso. Então, quando eu falo do poder da ação, é realmente entender que você tem que agir sabendo que você pode errar, e tá tudo bem. Se você errar, recua, foi um aprendizado, quer dizer que você não vai mais por aquele caminho e você vai pegar outro caminho. Continua agindo, né? Então, assim, aquele erro pode trazer um aprendizado muito maior que vai te trazer uma propulsão, né? Às vezes até no caminho mais rápido, aquele que você agiria se fosse da outra maneira, né? Sim. Então, eu acho que o poder de agir, eu acho que para mim hoje seria, assim... A maior chave. A maior chave, Porque se você não agir, né, como que você vai seguir em frente? Sim, então tá. Então, como a gente começou aqui falando esse episódio, a Lísia é a coautora do nosso livro Mulheres de Poder. Lísia, dentro do seu livro ali, teve alguma parte que mexeu com você
escrever aquela parte, falar sobre aquilo, reviver, alguma coisa que veio no seu coração ou alguma mensagem dentro do livro que você quer deixar aqui para as pessoas? Sim, eu acho que o que mais me tocou, né, foi essa questão do lado, vamos supor, da força de Deus, sabe? Que realmente a gente, além do poder da ação, da coragem em ter que agir, é a gente ter fé, né? A partir do momento que você tem a consciência que você não está sozinha, que você tem alguém por trás, né? E que esse alguém, para mim, é o meu grande Deus. Então, tipo assim, você sabe que você não está sozinha, que você tem uma força, né? Que está te ancorando, está te impulsionando. Então, acreditar nisso é uma das coisas que nos favorece muito, sabe? É saber que realmente você não está sozinha. E por que não você deixar de agir, né? Se está com medo, vai com medo mesmo. Deus está com você e está tudo bem, né? Então, a fé e a coragem, eu acho que elas têm que andar juntos, sabe? Que são duas coisas assim que vai te impulsionar para a vida, vai fazer você viver seu presente, seguir em frente. E eu acho que essas histórias, eu carrego uma, você carrega outra, eu acho que a gente tem que estar realmente assim atento em tirar de cada história a essência dela, né? O que de fato isso vai nos ensinar para realmente assim, são ferramentas, né? Que vai te ajudar a suportar a sua vivência, aquilo que realmente você está passando, né? E no meu capítulo eu abordo muito essa questão da fé e da coragem, que eu acho que é uma das coisas principais, né? E para mim tem uma passagem bíblica que eu acho fundamental, que é aquela em que fala que ninguém, se Deus te deu a cruz, é como se fosse um fardo que você tem que carregar, porque você suporta. Então só vai que dá tudo certo. É isso mesmo, gente, que incrível. Que incrível, acho que quantos aprendizados, quantas reflexões positivas. Bom, pessoal, eu não sei vocês, mas eu amei estar aqui com a Lísia, aprender. Por mais que eu conheça a história dela, havia alguns pontos que eu não conhecia tanto e a gente consegue só confirmar o quanto é importante, né, esses pontos que você trouxe de ter fé, de ter força e de seguir em frente. Eu gosto muito de trazer essas histórias, Lísia, porque eu acho que a gente acha, né, talvez as pessoas estão vivendo uma situação difícil e ela acha que só ela passa por dores, só ela vive desafios. E todos nós vivemos, cada um, como nós falamos tanto aqui, cada um dentro daquilo que suporta, da sua carga. De maneira diferente. A maneira diferente de olhar para aquilo, de como ela vai sair. Mas eu já aprendi muito com muitas histórias, então eu acredito que se as pessoas pegarem aqui esses aprendizados, se inspirarem na sua história, com certeza elas conseguem avançar. E eu quero te agradecer por esse tempo precioso aqui, pelo seu capítulo no livro, que vocês vão poder conferir em breve. Eu que agradeço a oportunidade de sempre, tá? Muito obrigada. Espero que esse livro realmente contribua na vida de cada um, com toda a essência que cada coautora está contribuindo, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio da série Mulheres de Poder e quer aprender com tantas mulheres incríveis como a Lísia, que tem chaves poderosas que vai agregar na sua vida, já começa a seguir o nosso canal, compartilha para que outras pessoas também possam se beneficiar dessas histórias e nos siga nas redes sociais para que você acompanhe todos os episódios.